Pra mim tá de boa. Pra mim tá ok. Tá, vamos ver se vai dar certo. Aí, assim, a gente estava começando a conversa, né? Falar um pouco sobre esse personagem. E o mais curioso é a gente pensar aí, né? Esse tema, Vingadores do Sertão. Por que seria Travou de novo. Vingadores do Sertão? Pera aí. Tá meio com delay. Exatamente. A Primo está estável aberta. Exatamente isso aí. Cadê? Pera aí, fazer uma campanha aqui. Uma internet decente para a Vila Aliança. Nós merecemos também. Tá ao contrário, mas dá para entender. Ó, fala um Sensacional. pouco. Vamos tentar falar aqui. Fala um pouco desses, assim, desse fascínio que se tem por esses homens. Não só homens, porque tiveram mulheres também, né? Desse cangaço. O que você poderia. Sobre o fascínio, no caso. Rogério, alô. Oi? Sobre o fascínio. É, É porque tá travando para mim, então eu acabo ouvindo com delay. mas para mim também Desculpa. está travando. O que você queria saber Esse- sobre o fascínio que se tem? porque assim, existe um fascínio por esses personagens. Para o bem ou para o mal. Como é que a gente Sim, sim. pode falar desses personagens através desses fascínios? É uma história bem complexa, né, de se contar. Porque herói, o cangaço, era herói ou bandido, né? Vou falar da figura mais célebre, que foi o Lampião, Virgulino Ferreira da Silva, né? Que é o personagem desse tema mais conhecido, mais abordado, mais comentado. Herói ou bandido? Eu acho que depende muito da visão, né, do contexto no Sim, qual você está inserido. Se você foi uma vítima, se você foi um, se você foi um cara que acabou sendo ajudado por ele, de certa forma, né? Porque o cangaço ele tem várias fases. O Lampião foi uma chave de mudança do cangaço, né? Então o cangaço para muitos foi um ato heróico, né? Muito comparado com Robin Hood, que tirava dos ricos, retirava subsídios dos ricos para distribuir com os pobres, com os mais necessitados. E é bom a gente lembrar que a gente está falando de um Brasil, de um Nordeste, onde reinava o coronelismo. Então, muitos subsídios do governo, né, que eram destinados para essas famílias mais pobres, para esses condados, cidades mais pobres, muitas das vezes acabavam ficando com os coronéis. Não eram repassados para os mais pobres. Infelizmente, a gente viveu essa. A gente passou por isso na história do Brasil. Não que hoje seja muito diferente, mas antigamente, antes daquela ajuda do governo chegar nos mais pobres, em quem realmente precisava, né, os mantimentos, os alimentos, né, ele passava por meio que uma, como posso dizer, por um bloqueio, por um e tem, pedágio, vamos dizer assim, que eram os sim, coronéis das sim. regiões. E além disso, Gabriel, a gente tem que lembrar também que no contexto político, o centro político é o Rio de Janeiro. Ou seja, tudo muito Exatamente. afastado do Nordeste. Né? Então, assim, Exatamente. você lembrou bem, você tem dois lados aí, bandido e herói. Depende da visão, depende do ponto de vista. Eu tenho o coronel, né? Eu tenho aqueles ligados ao poder legítimo, e eu tenho aquela questão social, né? Onde a fome alcança, onde a miséria alcança. Então tem esses dois lados aí e que faz surgir esse cangaço, né? Não, exatamente. A gente tem dois lados de uma mesma moeda. A capital do Brasil, na época, não era Brasília, era Rio de Janeiro. Né? E assim, não é função, pessoal que está assistindo aí, por favor, não é função da gente aqui
uma visão jornalística ou historiográfica, enaltecer ou depreciar o cangaço. Não, não é isso. Porque as pessoas acham que porque você é de história, ou então você é jornalista, você vai falar mal ou vai falar bem de um grupo. Não, não é isso. Certo? Na verdade, nós estamos apresentando o que foi. Sim. Essa é a função. Exatamente. Eu não nego que eu não sou historiador, mas a minha faculdade de coração, o meu curso de coração seria História. Eu sempre gostei do tema, e tem um primo, né, que eu conheço aí, que é engajado no tema, então acaba inspirando a gente também. De vez em quando eu já ouvi falar nele também. É um cara que numa prova aí me ajudou muito, há muito tempo atrás, me ajudou pra caramba, né? Então a gente acaba se inspirando, tendo alguma referência, né? E outra coisa, assim, histórias. e assim, imaginar também, eu peguei aqui alguns nomes, né? Não sei assim, porque eu não pesquiso a fundo a questão do cangaço, né? Mas, no geral, eu peguei uns nomes aqui de alguns cangaceiros que foram influência nesse contexto. Ó, Jesuíno Brilhante, Opa. Antônio Silvino, Opa. Simão Pereira, o próprio Lampião, né? Corisco, o famoso Diabo Loiro, né? Como ele é conhecido. Maria Bonita, a parceira de Lampião, e Dadá, que é a parceira de Corisco. De Corisco. Exatamente. Então você tem aí, porque o que é interessante, aí eu acho que foge um pouco da ideia de história, assim, tal, é entender como esses personagens, que mesmo causaram medo, né, de alguma forma foi isso, na mentalidade ali do que de sertão, eles ainda hoje permanecem no imaginário desses homens. Né? O cangaceiro, né? O modo de vida. Né? Eu lembro uma vez assim, dentro desse contexto do imaginário, né? Eu estava lá na Feira de São Cristóvão, aqui do Rio, e no show da Elba. Olha só, ela entrou, o figurino dela ela estava de Maria Bonita, né? Com aquele negócio assim das armas, com o chapéu. Ela fez o show assim. Num determinado momento, alguém da plateia fez uma crítica com relação a isso. De que ela, como uma pessoa pública, né, importante para a música popular brasileira, não poderia enaltecer uma figura tão simbólica. Isso. Como era o bando de Lampião. Aí ela deu o discurso dela, aí ela foi aplaudida, tal, etc e tal, porque, bem ou mal, é justamente isso, né? Faz parte da cultura. Negar essa cultura que seria o incorreto. Nossa. Tá travando, cara. Acabou travando para mim essa última fala. É porque negar a cultura, isso é incorreto. Sim, com essa certeza. Negação. Foi algo que aconteceu, foi algo que existiu e enfim, são personagens na nossa história, né? Que foram importantes para nossa história e tem um peso importantíssimo, principalmente para a cultura nordestina. Sim. O Rodolfo chegou a perguntar aí antes o seguinte: qual a importância de Lampião para o Nordeste? Eu acho que a importância do Lampião para o Nordeste foi a voz. Porque eu vou dizer do Lampião, eu não vou dizer do cangaço em si, mas vou dizer do Lampião. Eu vou separar a figura do Lampião do cangaço. Ele foi um cara importante para o Nordeste porque ele deu voz ao Nordeste. A única maneira do governo, da República, olhar para o Nordeste naquele tempo foi através dos bandos de Lampião. Por conta dos feitos, das atrocidades que ele cometeu, entendeu? Então tinha que ser feita alguma coisa. Quem matou o Lampião foi o governo brasileiro. Não foi o estado de Pernambuco, não foi o estado da Bahia, né, de Sergipe, onde ele veio a falecer, na Grota do Angico. Quem matou o Lampião foi o governo. Foi tropas enviadas do governo federal.
né? Então ele chamou uma atenção para o Nordeste, um Nordeste que era tão esquecido, tão defasado, deixado de lado. O Lampião trouxe para o Nordeste, ele chamou a atenção não só do governo nacional, das grandes metrópoles do Brasil, como também lá de fora. Na época, isso estou falando na década de 30, tinha relatos sobre Lampião nos jornais franceses. Lá na França, já sabia os feitos do cangaço aqui no Brasil. Então ele trouxe uma visibilidade para o Nordeste, né, que veio, bem ou mal, através dos atos dele. Sejam bons ou ruins, entendeu? Então, para mim, o Lampião ele tem uma importância para o Nordeste na visibilidade. Ele foi uma voz, né? Por mais que não tenhamos, infelizmente, nenhum registro de voz do Lampião, né? Pelo menos não, assim, historicamente falando, ele teve uma importância de trazer uma visibilidade para o Nordeste, de mostrar, opa, aqui tem algo, sabe? E era o cangaço, enfim. E assim, hoje eu estava assistindo, não sei se você assistiu, não é um documentário, mas é um registro feito pelo libanês Benjamin Abraham, né? Isso. Sim, ele mesmo. Ele fez um registro muito interessante, porque, assim, acabou se tornando um registro histórico, porque acho que são 15 minutos, né? São um pouco mais de 15 minutos que sobraram nesse registro. Né? Exatamente. E mostra, né, registros de como ele era, de como era a Maria Bonita. E aproveitando aqui, uma outra questão que o Rodolfo falou aqui, qual é a importância de Maria Bonita. Né? Olha, aí eu entro na questão se por um lado, né, como o Gabriel falou aí, o Lampião teve uma importância na voz para o Nordeste, né, a voz desse sertão nordestino. Por outro lado, vamos ter aí a Maria Bonita sendo a voz feminina, o que não tinha. Não tinha. Alguns registros falam que o cangaço ele era majoritariamente masculino. Sim. Num determinado momento, com a presença dessa mulher, a força feminina no Nordeste começa a ser visualizada, por dizer assim. E dentro de um contexto maior, cara, é justamente no período, no início do século XX, em que a mulher começa a ter uma voz, por que não dizer política. E isso acabou entrando também, de alguma forma, no sertão, no cangaço. Né? Com certeza, né? É bom a gente lembrar que antes da Maria Bonita não existia mulheres no cangaço. Era praticamente uma ideia abominável, né, do grupo, dos cangaceiros, uma mulher adentrar o bando. Então a Maria Bonita foi a pioneira disso. E nada menos do que era a mulher do chefe, do grande homem do bando, que era o Lampião, na época, né? Porque é bom a gente lembrar que o cangaço não começa com o Lampião. O Lampião foi o cara que deu segmento. Com certeza, sem sombra de dúvidas, foi a figura mais ilustre. O cara que deu uma voz para o sertão foi o Lampião. Mas vieram outros personagens antes do Lampião. Né? Mas falando sobre o feminismo, sobre porque simboliza o feminismo essa entrada da Maria Bonita. Porque a Maria Bonita, diferente da mulher do Corisco, né, a Dadá, ela não foi raptada. A Dadá foi raptada por Corisco, né, ainda jovem, era uma menina. O Corisco a transformou em mulher. E com o tempo ela se apaixonou e virou realmente uma parceira de Corisco. A Maria Bonita, diferente de Dadá, ela já era apaixonada pelo Lampião. Porque o Lampião, desde os anos 20, já era muito conhecido no Nordeste. A figura, o nome Lampião já era era uma marca muito conhecida no Nordeste. E a Maria Bonita, mesmo sem conhecê-lo, porque a Maria Bonita é da Bahia, né? Ela tinha um fascínio por Lampião. E Lampião passou para a Bahia, fugido de Pernambuco, né? Onde o bando que tinha mais ou menos 60 homens foi reduzido a 8,
7, 5, um número assim, né? Era um número grande de bandoleiros que acompanhavam o Lampião, né? Em Pernambuco eles foram reduzidos ao mínimo, né? E ele debandou para a Bahia, recrutando novos homens, recrutando uma nova galera para encorpar o bando dele. Nessa ele encontra a Maria Bonita, né? E Maria Bonita era casada com um sapateiro. Ela decide largar essa vida Nossa. e seguir a grande paixão dela, que era Virgulino Ferreira da Silva. Ela tinha uma paixão platônica por Lampião. Então ela abandona o casamento, né, e segue com o Lampião. Ele explica, ó, a minha vida é essa, essa, essa. Porque até então não era aceito mulheres no cangaço. Então não poderia entrar nada mais nada menos senão pela alcunha do Lampião. E pela ordem, pela bênção de Lampião. Ele era o chefe. Então, se ele falava, agora eu aceito, acabou. Não tinha conversa. Ela era apaixonada e era uma mulher, segundo os historiadores, né? Aí você está aqui, Frederico Pernambucano de Melo, que, para mim, humildemente, é o maior escritor, é o maior historiador sobre o cangaço no Brasil. Gravem esse nome, Frederico Pernambucano de Melo, grande escritor. Ele cita que Maria Bonita tinha uma beleza. Não era Maria Bonita à toa, ela tinha uma beleza, né, para aquela época. Então o Lampião se apaixonou por ela também, rolou ali um clima, né, como a gente fala hoje em dia. Maria Bonita era obcecada pelo Lampião, pela bravura, porque aquele homem destemido, bravo, né, aquela figura emblemática. Então ela resolve abandonar o casamento e seguir com o Lampião. O marido dela não estava em casa na época, e então Lampião deixa um bilhete. Olha, a sua mulher está indo comigo de bom grado. Ela que pediu para vir comigo. Que o Lampião era um dos poucos cangaceiros. O Lampião era um dos poucos cangaceiros que tinha uma escrita, que tinha uma leitura mínima, mas que para a época já era muita coisa. Que na época não tinha. A galera mais pobre não tinha direito ao conhecimento, a leitura, a escrita. O Lampião tinha esse conhecimento, o Lampião tinha um pouco de leitura, um pouco de escrita. Ele então deixa um bilhete para o então marido, ex-marido de Maria Bonita, Maria Déia, né? Como era conhecida. Ele fala, ó, estou levando sua mulher, mas não estou forçando. Ela veio porque ela quis. É mais ou menos assim, não com essas palavras. Ela veio de bom grado, não estou raptando ninguém, ela veio por vontade própria. Inclusive, a família de Maria Bonita apoiou. Porque no imaginário dos cangaceiros, no imaginário dos nordestinos, perdão, para os mais humildes, Lampião era um símbolo heróico. Pelo que o cangaço representava. Era um símbolo heróico, um cara de bravura, um cara que lutava contra o preconceito, contra a desigualdade social. Principalmente, a gente vamos tocar nesse assunto da desigualdade social, né? Uhum. Então, por isso acabou que os pais de Maria Bonita apoiaram. E muitos pais entregavam seus filhos para adentrar o bando, porque enxergavam no bando uma forma do filho vencer na vida, né? Da forma, porque eram realmente sertanejos muito humildes, que mal tinham o que comer. E às vezes no cangaço era uma... Tá tendo ruído, cara. Vocês não delay. Tá legal o som aí? Gente, tá legal o som? Aqui tá pior, só que eu não sei o que é aí. Tá legal? Vê se melhorou. Melhorou. Melhorou? Melhorou. Eu acho melhor. Esqueci o que eu tava falando. Você estava falando do que mesmo, hein? Também agora me pegou, porque esse negócio aqui, quando faz, tira a concentração. Peraí. Rodolfo, você que estava aí acompanhando, né? O que você estava falando? Estava falando, se não me engano, da questão das pessoas respeitavam sei lá, a postura do Lampião,
né? Sim. Como homem, como... Sim, sim. Até além, né, a questão da virilidade, né, do masculino, da força, né, ligado à terra, né, ao chão, né, do sertanejo, enfim. Vai lá. Não, com certeza. Então, a galera mais humilde tinha, né, essa visão do cangaço, né, que para muitos mais humildes era uma saída da pobreza. Muitas pessoas entregavam, muitas famílias, muitos pais entregavam seus filhos homens para adentrar o cangaço, porque era uma forma de subida de vida, de sair daquela miséria, daquela pobreza, daquela fome, né? Porque estamos falando de um Nordeste totalmente esquecido, né? Um Nordeste surrado, sofrido. Então, para muitos, era mais garantia entrar num bando do cangaço do que tentar a vida na colheita, na plantação, e naquele chão que muitos se plantam e nada dá, né? O pessoal está pedindo para colocar um fone. O problema é que eu não tenho. Não estou com fone aqui. Peraí. Gente, eu vou colocar um fone aqui. Peraí. Deixa eu ver se eu acho aqui. Peraí. Não sei se vai funcionar, porque eu nunca usei fone. Vai usar, vai funcionar. Ixi. Tá me ouvindo? Opa, mas que melhorou, hein? Será? Tá me ouvindo? Alô? Tô ouvindo direitinho. Ouviu? Tô ouvindo bem. Credo. Nossa. Melhorou. Partindo Gente, disso, melhorou, eu gente? acho- Melhorou, gente? Melhorou aí? Não, Rodolfo, não vai rolar, não. Tá maluco. Aproveitando, o Rodolfo fez um comentário interessante, mas perigoso. Aí eu peço a palavra para falar aqui, que é o seguinte. Quer dizer, então, ele falou o seguinte, quer dizer então que, se não fosse Lampião, o Nordeste seria esquecido mais do que é hoje? Bom, não podemos esquecer que o bando de Lampião, assim como os outros bandos de cangaceiros, foram perseguidos. O que estamos falando é que a mística em torno da figura ficou no imaginário popular. Isso é diferente de você falar que ele teve a importância para que o Nordeste fosse reconhecido. Isso é diferente, não é isso. Né? Naquele contexto, naquela situação, a marca de Lampião e os outros grupos de cangaceiros foi perpetualizada aí até hoje, como o Gabriel mesmo falou, com essa força, com essa representatividade de luta, de homem forte, de batalhador, seria isso, tá? Por que seria errado falar isso, de que o Nordeste seria esquecido? Porque, cara, a partir da década de 50, o que você mais vai ver são artistas vindo do Nordeste, colocando o Nordeste num patamar que não era conhecido e hoje é conhecido. Então, assim, vamos falar, só citar poucos. Luiz Gonzaga, né? Jacques do Pandeiro, Zé Ramalho e tantos outros aí na levada aí do Zé, né? Então, assim, é óbvio que até ele está falando a questão do governo, mas assim, essa questão da participação do governo em colocar o Nordeste como algo visível vem muito a partir da década de 60. Também por conta da construção de uma outra área que não tem nada a ver com o Nordeste, mas que o Nordeste vai influenciar em muito, que é Brasília. Então, assim, são contextos, formas, temas diferentes,
certo? O que estamos colocando aqui é que o cangaço forneceu homens, culturas tão fortes que tem duas pessoas aqui chamando eles de Vingadores do Sertão. Vocês estão entendendo? Então, assim, e são culturas tão fortes que influenciam, quer dizer, são estruturas tão fortes que influenciam uma cultura, né? A cultura da música, a cultura da dança, a cultura do vestuário, né? A cultura do sertanejo. Né? De vez em quando eu assisto aqui alguns vídeos daqueles sertanejos que existem ainda hoje. Sertanejo não. São boiadeiros. Não sei se é isso que fala. Não sei se é. Daqueles homens que vão atrás do gado, sertão adentro. O vaqueiro. O vaqueiro, isso. O vaqueiro, entendeu? Você tem essa ilustração. E, cara, o Nordeste sempre teve nas discussões políticas do Brasil. Né? Só vou citar uma coisa que teve como consequência para a história do Brasil. A Guerra de Canudos. Grande Antônio Conselheiro. Que eu considero também um vingador. Só que não foi um vingador que Total. pegou em armas. Ele Total. foi um discurso. A arma dele foi outra. Foi a retórica. Exato. Certo? É complicado. Vamos lá, fica complicado. Fala mais aí, Gabriel. Como é que é? Fala mais um pouquinho. Então, vamos lá. Aí vem um professor de história, fala um monte de coisas, vão falar o quê? Então, você fala do seu interesse por essa coisa, uai. Sobre o Lampião, gente, sobre o cangaço. O cangaço é sempre relacionado ao Lampião. Né? Realmente, o Lampião foi sua figura mais ilustre, mais célebre. E eu digo que foi uma virada de chave na história do cangaço. Mas eu vou citar aqui pelo menos... Opa, por favor. Desculpa, eu achei aqui na anotação. Aí eu não sei se é verdade ou não, mas pelo menos eu encontrei aqui nos documentários aqui falando que o primeiro cangaceiro, né? De Pernambuco, de 1840. Foi quem? Lucas da Feira. O Cabeleira? Apelido eu não sei. Então, na verdade, esse lance de bandoleiro, né, cangaceiro, ele já vem de outras épocas, né? Não foi a partir do Lampião, mas do cangaço mesmo. Um dos grandes nomes que é dito como um dos primeiros dessa sina do cangaço é Jesuíno Brilhante. Jesuíno Brilhante. Grande Jesuíno Brilhante, o Ruivo, né? Que era para muitos ele sim era um benfeitor, digamos assim, né? Para os mais humildes. Ele não veio de origem pobre, mas se compadeceu dos mais pobres. Então ele tinha uma causa social nas brigas dele. Ele realmente brigava, né, e lutava pelo mais pobre, pelo mais humilde. Ele realmente tinha, digamos que foi com ele que começou essa história do cangaço ser comparado ao Robin Hood, né? De tirar dos pobres, de tirar dos ricos, aliás, e distribuir para os pobres. Falam que era um homem realmente de boa retórica, era um cara bacana. Tem um termo que agora não vou lembrar, cara. Eu tomei umas bramas hoje. Não, assim, eu tô lembrando desse Jesuíno Brilhante. Não era o gentil homem. Lembrei o termo, gentil homem. Isso, estamos falando de Jesuíno Brilhante. Eu tô lembrando desse Jesuíno Brilhante não pelo fato histórico, não. É porque eu fiz uma peça chamada Urucuia, Grande Sertão, baseada na obra de Luiz da Câmara Cascudo. E ali, que é considerado o maior folclorista da América Latina, e ali tinha um personagem chamado Jesuíno Brilhante, né, que era o cangaceiro. Na ocasião, a diretora lá, a Márcia do Vale, que é, assim, top, né,
ela trouxe para a gente a ideia do cangaço, né? O corpo do cangaço. Daí essa ideia, né, do que está no imaginário, né? O cangaço, o homem ele é o viril, né? É aquele que vai à luta, né? Ela até falava, né, que o homem do cangaço é chão. Ele não está aqui viajando, não. Ele tem. Oi, fala. Não, é só. É que o rapaz aqui me chamou de brameiro. Fiquei feliz. Ah, beleza. É, o cangaceiro, ele é do chão, da terra, né? Ele cheira a terra, ele tem o chão como alicerce dele. E é interessante isso mesmo, né? E é interessante isso, como isso se reflete, por exemplo, assim, olha como eu estou ampliando, né? Ampliando a discussão. Como isso se refere, por exemplo, digamos assim, no artesanato, né? Quem tem a oportunidade de ir na Feira de São Cristóvão, você observa o artesanato riquíssimo, justamente representando quem? O cangaceiro. O cangaço, a terra, o chão, esse homem, esse bandoleiro, esse homem que fica nos sertões da vida aí. É curioso, é curioso. Eu pesquisei um pouquinho, rapaz. Não, é bacana. É porque acabou o cangaço, acabou virando uma marca do sertão, né? Uma marca. Tanto que até hoje, onde o bando de Lampião veio a morrer, onde Lampião veio a morrer, foi ele e mais 9 membros do cangaço, né? Que vieram a falecer na emboscada dos Angicos, em Sergipe. É um ponto turístico. Era um lugar totalmente esquecido. Hoje, graças a esse feito, é um ponto de turismo e muito bem frequentado, onde todo ano tem a missa do cangaço, muitos historiadores vão lá, muitos conhecedores da história, ou fãs, né? Porque o Lampião tem esse misticismo como um herói, uma figura ilustre do sertão, né? Lampião, filho de Serra Talhada, muita gente vai conhecer. É como o misticismo em torno do Padre Cícero. Sim, Que entra é a mesma coisa. aí também, junto com o Lampião, né? Isso aí. Que eu nunca fui. Eu tenho vontade de conhecer lá, mas não dá. É muito longe. Juazeiro, né? Juazeiro. Eu tenho muita vontade de ir na Grota do Angico, né? Conhecer onde o Lampião foi emboscado, onde ele veio a falecer. Lá tem uma estátua, um memorial, né, sobre o acontecido. E tem lá o nome dos 9 cangaceiros que faleceram, né? Junto a Lampião e Maria Bonita. Mais o soldado Adrião, que veio com a volante do tenente João Bezerra, que foi o tenente que comandou a volante que matou Lampião, matou 9 do bando, mais Maria Bonita. Pois aí, e tem aquela imagem, né, que é bem macabra, das 11 cabeças na escadaria, na cidade de Piranhas, porque Angico, a Grota do Angico ficava muito próxima à cidade de Piranhas. E assim que os cangaceiros foram mortos, foram decapitados, os corpos foram deixados no local, né, na grota, só levaram as cabeças do Lampião, da Maria Bonita e de mais 9 cangaceiros, e claro, né, o corpo do soldado Adrião. E essas 11 cabeças foram expostas na escadaria da prefeitura de Piranhas, né, no Sergipe. Exato. Até tem várias hipóteses aí do porquê levaram só as cabeças, né? Muitos falavam que era muito pesado o corpo, outros falavam que era a questão tinha que levar... Como é que é? Foi cobrada cobrado deles justamente a cabeça do bando, né? Então, levaram a cabeça. E naquele contexto antigo também, tanto o cangaço quanto a volante, né? A volante, para quem não sabe, que é um termo um pouco diferente, digamos que era a polícia. Era a polícia, né? E contava também com alguns apoiadores, então a gente pode dizer que era uma polícia, entre aspas, um grupo paramilitar. Porque não só tinha soldados da polícia, como também pessoas que apoiavam aquela causa, né?
E por que volante? Porque não paravam. O cangaço não parava. Então essa né? E por isso o nome volante, porque não é uma polícia de um lugar. Eles, assim como eles tinham que seguir o rastro do cangaço, né? E o cangaço era um grupo de nômades, eles não tinham local, não tinham parada, não tinham um porto seguro. Então a polícia que os perseguia era chamada de volante, né? O grande Richard aí, os macacos, né? Os apelidados macacos. Para os cangaceiros, a volante era os macacos, né? E naquela época, tanto nos macacos, né, na volante, na polícia, quanto no cangaço, tinha o hábito de se decapitar Sim. e levar a cabeça como se fosse um troféu. Então era um símbolo de, pô, vencemos Lampião, vencemos o cangaço. Seria mais ou menos tinha um simbolismo também, né? Além de ter as obrigações, tinha um certo simbolismo aquelas cabeças. Os corpos ficaram na grota em decomposição. É, agora, eu não sei se você sabe, eu também não tenho esse conhecimento. O que que fizeram com as cabeças, assim? Você sabe se esse objeto, né, pode dizer assim, está em algum lugar ou não, ou realmente apodreceu com o tempo? As cabeças, elas foram. Eu não lembro agora o material, né? Que elas ficaram em conserva durante mais ou menos 30 anos. Ficaram no museu em Salvador, né? As cabeças realmente foram usadas como troféus. Como troféus, aliás, né? Troféus é complicado, né? Foram usadas como troféus, como uma relíquia, né? Uhum. E por muito tempo ficaram em exposição em um museu Bahia? em Salvador, na Bahia, né? Depois de um tempo, né, com a justiça, os familiares, né, a galera ali conseguiu um enterro digno para essas cabeças. Nossa. Mas isso depois de 30, 40 anos, porque Lampião, né, ficou assassinado, né, Lampião e boa parte do seu bando, em 28 de julho de 38, né? E o enterro das cabeças, algumas cabeças, né, principalmente de Lampião e de Maria Bonita, que realmente foram as que mais ficaram expostas, foi acontecer quase 30 anos depois, né? Nossa. Elas foram, durante muito tempo, objetos de estudo, né, de objetos também para exposição, enfim, um tanto quanto macabra, né? É, Mas, é a função do crível, né? É o crer para ver, ou então só acredito vendo, né? De repente, exatamente, essa foi uma justificativa das pessoas exigir a cabeça desses homens, né? com certeza. Ninguém mais quer pergunta. Eu acho que o tema é tão bem amarrado que o papo tá fluindo de uma forma sem questões. Percebeu? Exatamente. É porque é um tema que até hoje mexe com o brilho dos brasileiros, né? E é um tema que eu, como um cara que curto muito esse tema do cangaço, eu não o vejo tão abordado, né? Infelizmente, para mim, é um tema que, por muitas vezes, passa despercebido e é um tema riquíssimo. O banditismo, só para justificar um pouquinho, o banditismo, ele é visto como tema à margem, realmente. Justamente por ter esse caráter de que um grupo se levantou contra um sistema político. Exatamente. Por isso, se acredita que o cangaço foi movimentos políticos. Né? Porque mexia no Foi, com certeza. vespeiro político da época, das grandes oligarquias, dos grandes coronéis, né? Não digo assim, não digo nem tão diretamente com relação ao governo que está lá no Rio de Janeiro, né? Mas o Rio de Janeiro. governo local, que é o coronel. A Rejane perguntou aqui, herói ou bandido? Aquilo que a gente falou no início da live, né? Depende muito. Gabriel, quem é que vai se jogar na fogueira agora, hã? Herói ou bandido? Que situação. Depende, né? É bom a gente lembrar também que, com um adendo, né?
antes do Lampião, né, eu vou dizer aqui de duas figuras, Jesuíno Brilhante e Antônio Silvino, que foi um cangaço que veio depois, após Jesuíno, que veio após o Jesuíno Brilhante, mas antes do Lampião, o cangaço tinha essa vertente, né, de um cunho maior social, de tirar daqueles que têm mais para dar para aqueles que têm menos, né? E com o Lampião, isso mudou um pouco de figura. Ele ainda fazia isso. Só que com o Lampião ele gostava de status. Ele gostava de ter um poder. Tanto que ele foi fotografado pelo Benjamin Abraão, né? Que foi o cara que conseguiu encontrar o cangaço, fez os registros de filmes e fotografias. O filme tinha mais de 2 horas de duração. Mas o governo reteu aquilo ali, apagou e sobraram 15 minutos de filmagem das sobras do que o Benjamin Abraão conseguiu, né, registrar. E o Benjamin Abraão, para quem não sabe, era secretário de Padre Cícero. Mas é uma longa história que nós ficaríamos aqui durante horas falando até a gente entender a costura que o levou ao cangaço. Porque, assim como o Lampião, né, e todos os outros cangaceiros, Padre Cícero faz parte dessa mística nordestina. Com certeza. Não tem, que eu conheça, nordestino do interior, que nunca ouviu falar de Padre Cícero. Não tem. Com certeza. Tem sempre alguma casinha com algum altar, né, dedicado a Padre Cícero, né? Sempre tem essa No caso de vó que eu diga, né? O quê? O quê? Enfim, eu acho que deu para responder. Agora, sabe que ela tá perguntando a mim também, gente? Ih, rapaz. Gente, só para contextualizar, eu queria deixar aqui, eu fazer um momento jabá, pode ser? Pode? Aqui, ó. Apagando o Lampião, Vida e Morte do Rei do Cangaço, de Frederico Pernambucano de Melo. Ele não só tem esse livro, como também tem outros. Isso. Grande Frederico Pernambucano de Melo. E aí, Érica? Tudo bom? Minha cunhada, cara. Caramba. Quem tiver assuntos, quem tiver interesse no assunto do cangaço, na cangaçologia, como falam, procurem o acervo de Frederico Pernambucano de Melo, um escritor, com relação ao tema, para mim, é o melhor do Brasil, o mais completo. Inclusive, ele tem um tema, ele tem um livro que fala sobre a estética do cangaço, sobre as vestimentas, as roupas, o armamento, enfim. Só para eu entender, virou interesse pessoal. Mas ele é historiador? Sim. Ou é antropólogo? Historiador. Historiador? Engraçado. Ele é historiador e ele tem um fascínio e um estudo muito aprofundado de mais de 40 anos no cangaço. Já é um senhor. Já deve ter seus 80 anos de idade, o Frederico Pernambucano. É um cara assim, que eu como admirador do tema, aprendi a admirar bastante. E quem quiser conhecer um pouco mais sobre o cangaço também, tem um canal chamado, vou falar aqui, né, do grande Robério Santos, que é outro historiador, escritor, inclusive, que é o Cangaço na Literatura. Um canal que ele fala muito sobre o cangaço. Ele fala sobre histórias que passam despercebidas, porque muita gente só pensa no Lampião e tudo, mas tem muitas e muitas e muitas histórias acerca desse tema que é riquíssimo. Ele fala isso com detalhes, com uma propriedade muito bacana. Ele vai nos locais onde o cangaço passou, lugares onde foram históricos para esse tema. Eu acho bacana demais o canal. Quem se interessar pelo tema, é um excelente canal. Rogério, só acabar aqui rapidinho. A Aline Bernardo, amiga minha aqui, ela perguntou, né? Era isso que eu ia falar. Se a Oficina vai lançar algo em cima do tema. Nós tínhamos um plano, né, de lançar um EP com o tema do cangaço. Seria algo como é que se fala? Agora me foge o tema, me foge o termo, né?
mas seria algo conceitual, né, sobre o cangaço, mas acabou que as nossas ideias acabou não fluindo muito, não ficou tão honesto assim. A gente teve outras ideias que acabou passando. Mas temos uma música sim que a gente vai falar sobre Eu ele, sei que vocês têm que uma deve música sair no que fala trabalho disso, futuro. né? Oi? Eu sei que vocês têm uma música que fala desse tema. Pelo menos eu já li Mas é uma algo música assim. antiga, que a gente se envergonha muito, porque Ah, acaba que a música não ficou tão legal, a gente nem toca mais. A gente fez uma roupagem nova para ela, a letra foi mudada, a gente remodelou aquela música ali, ela virou completamente uma música completamente diferente, sabe? O arranjo foi totalmente mudado, a letra também. A gente pretende lançar isso daí num trabalho futuro. Esse próximo trabalho, talvez ela não entre. uhum. Mas no trabalho futuro, a gente pretende lançar assim. Que seria o nome da letra, né? O nome da música em si seria O Assombro do Sertão, que fala um pouco sobre a trajetória, vida e morte do Lampião. Ótimo, né? Pelo menos já vou deixar gravado isso aqui, essa conversa, para você ter a inspiração. Já pensou? Legal. Na capela. Na verdade, eu vou ser bem sincero. Essa letra já está pronta. O arranjo, eu que fiz também, já está pronto. Só que talvez não encaixe nesse próximo trabalho. Né? Talvez fique, se a gente encaixar nesse próximo trabalho, a gente está pensando em lançar um álbum novo. Né? O problema é que essa pandemia atrasou tudo. Então, a gente está agora num processo de pré-produção, né? Porque a Causticina é assim. Primeiro a gente tem aquela ideia ali de música, de letra, né? Aí temos ali a intro. Não, perdão, já estou confundindo aqui. Aí temos o arranjo e a letra. E aí juntamos aquilo dali, a gente começa a ver se casa, depois passamos para a banda, né? Baixo, bateria, tipo tudo, compõe, a gente tenta fazer em cima daquela ideia, ensaia, né? A partir que a gente tem a música praticamente pronta, a gente começa a ensaiá-la, e quando a música está bem ensaiada, aí sim, a gente parte para o estúdio para gravar. Então é um processo bem longo. Em conjunto, né? Sim, com certeza. Bacana, né? Com certeza. Acaba sendo. É trabalhoso, é demorado, mas tem um resultado legal. Porque as músicas que nós fazemos aqui tem que primeiro agradar todo mundo. Né? Então eu tenho uma ideia aqui de letra, uma ideia de arranjo, eu passo para os rapazes, a galera pega aquilo dali, a gente começa a ensaiar, cada um vai dar um pitaco ali, vai dar uma opinião, que pode melhorar, lapidar aquele material bruto, a gente ensaia aquilo dali, e a partir do momento que a música está bem ensaiada, aí sim a gente parte para o estúdio, para a gravação em si. Mas eu já tenho a letra pronta, praticamente a linha vocal pronta também, né? Mas talvez isso Dá pra deve falar, dar no próprio não trabalho precisa futuro. cantar, não. Precisa cantar, não. Dá pra falar pelo menos o refrão? Você lembra? O refrão é. Deixa eu achar isso aqui. Agora vocês me colocaram numa saia justa, eu não lembro. Não, porque o pessoal tá falando aqui, ó. Canta, canta, canta. Não precisa cantar, mas Não, se gente, você eu não vou quiser cantar. soltar Eu não vou só cantar, gente. o refrão. Ué, eu posso. Peraí, deixa eu achar aqui, gente. Peraí. Eu não vou lembrar. Você Tomei um tem. pack de Brahma, galera. Vamos ter uma. Eu tenho salvo aqui. Deixa eu tentar abrir aqui o notebook aqui. Eu tô tentando ligar isso aqui. Uhum. Se é que tá aqui. O refrão, na verdade, seria Assombro do Sertão. Seria um refrão bem simples, Assombro do Sertão. Mas a letra é legal. Se eu conseguir achar aqui, eu vou falar pra vocês. Peraí, deixa eu. Que meu notebook ele trabalha por conta própria. Deixa eu ver se eu encontro aqui. Aí. Seria um refrão bem simplório, né? Porque na verdade a música não teria refrão. A letra em si, mas aí eu fiz um arranjo que pediu um refrão, eu coloquei bem simples, Assombro do Sertão. Se consigo achá-lo aqui. Se não conseguir. Meu notebook é meio zoado. Oi? Se não conseguir, não força, não.
Não, vou tentar aqui. Se não for, Valeu. não tem problema não. Pior que eu tinha impresso, cara. Só que eu perdi. Meu quarto também é uma zona, você conhece, Enquanto né? você tá procurando aí, deixa eu dar um recado aqui pro pessoal. Por favor, por favor, por favor. Pessoal, assim, nós vamos aguardar que o Gabriel encontrar aqui para ele falar um pouquinho pra gente dessa música, que fala, né, desse tema tão legal que a gente conversou hoje. De antemão, quero agradecer a todos que participaram, tá legal? Lembrar vocês que esse Conversando sobre História tem a função de conversar assuntos gerais, não só sobre história, mas, enfim, diversos assuntos. Uma prova disso vai ser essa semana, tá ok? Toda segunda, quarta e sexta. Hoje tivemos o Gabriel conversando com a gente sobre esse tema. Na quarta-feira a gente vai falar sobre o teatro nas comunidades, certo? Vai conversar comigo o Guilherme, tá ok? Que faz parte aqui da Semente do Futuro. Eu acho que é isso. Semente do Futuro, tá ok? Agora, quem se complicou fui eu. Se eu errei o nome, vai ser complicado. Só um minutinho que eu vou achar esse nome correto aqui. É Semente do Futuro mesmo, quer ver? Semente do Futuro, tá legal? E ele é ator também. Na sexta-feira eu vou conversar com o professor Roberto Feitosa de Geografia. Ele vai falar um pouco a gente sobre os jogos Grande Roberto! no ensino. Geografia! Oi? Grande Roberto de Geografia! Ele é muito bacana. Adoro, a forma adoro. dele trabalhar os jogos em sala de aula é muito legal, tá? Sempre às 8 horas da noite, tá ok? Fica sempre com a gente nesse Semente do Futuro, Rodolfo. Fica com a gente que fica no meu WhatsApp, acessa meu WhatsApp não, minha. Acessa meu Instagram. meu Instagram, o Instagram também da galera aí pra ficar por dentro da programação. E aí, conseguiu? Não achei, mas eu vou tentar lembrar aqui. Pode ser? Tá. Vai lá. Seria mais ou menos aqui, ó. Virgulino, rei do cangaço. O sertanejo, ele herdou o traço. Seu apelido é Lampião, governador de todo o Alto Sertão. Em Pernambuco ele nasceu. Na sua terra viu morrer os seus. Serra Talhada ouviu chorar. E pro cangaço viu seu filho entrar. Isso, até eu lembrei, vamos lá. E do sertão faz seu abrigo. O bandoleiro justiceiro sem destino. A sua fama logo cresceu. Era um diabo, mas temia Deus. Ele lutava por sua gente, não temia nem o presidente. Para alguns era um ladrão, e para outros era do sertão. A violência era rotina. É isso, gente? Peraí. A violência era rotina. A gente não vou lembrar. A violência era rotina. Não, a vingança era sua sina, a violência era rotina. Sangrou muitos com seu punhal, um doloroso e horrendo final. Aí vinha o refrão, né? Assombro do sertão. Aí depois viria: dinheiro ou bala era sua lei, os coronéis não tinham vez. Ou se rendiam ao capitão, ou terminavam sangrando no chão. Corpo fechado na oração, temia Deus de joelhos no chão. Peraí. No chão. Agora eu não vou lembrar que eu acho que é uma letra grande, sempre que eu faço isso, cara. É quase uma biografia, né? Meio que conta um relato, desde o motivo que o levou a entrar pro cangaço, fala um pouco dos feitos dele ali, bem rapidamente, e fala do fim dele. Né? Então, é o seguinte, pessoal que quer conhecer a história do relato do cangaço, torça para que essa música, né? Vocês consigam gravar essa música. Tá? Eu vou tentar colocar ela no próximo disco da gente. Mas vamos ver, porque vai depender também de quanto mais música é mais caro, né? A gente já tem algumas músicas prontas, talvez essa música fuja um pouco do tema do disco, né? Mas quem sabe a gente acabe fazendo aí. Mas a letra tá pronta, a ideia tá pronta, a galera curtiu, então a gente tem que saber, porque o problema também é que a pandemia atrasou tudo. Parou tudo. Seria muito melhor ter a banda, assim, a gente poder tocar, a gente poder
testar como ficaria, mas a gente está muito ilhado com relação a isso. E a gente está produzindo já um álbum já faz um tempo, né, nessa fase de pré-produção, né, que a gente está na fase de composição. E talvez essa letra não tenha muito a ver com a temática do disco, né? Mas como a gente fala de morte, destruição e guerra, talvez acabe entrando também, quem sabe. Show, show. Obrigado, Gabriel. Vamos terminar por aqui. Eu que agradeço pela oportunidade aí de bater esse papo aí, que é sempre. Eu que agradeço por essa oportunidade de bater esse papo legal aí. Um tema que eu gosto bastante, que eu poderia ficar aqui até amanhã conversando. Gosto muito. E obrigado pela oportunidade. E sucesso aí ao canal, ao trabalho. Obrigado, Gabriel. Obrigado, galera. Ó, muito obrigado a quem assistiu. Rejane, te amo! No YouTube também, tá ok? Rogério Lizil. Mais uma vez, obrigado. Obrigado, galera. Até a próxima, viu? Foi bom, hein? Curtam a banda Caos Piscina aí, ó. Tamo junto. Caos Piscina também. Valeu, gente.